noite, gente. Meu Deus. Vocês estão felizes, gente? Vocês estão distantes de mim agora. Acho que eu vou pregar ali no meio ali para ficar perto de vocês. Aí os meninos aqui falam: cara, mas você falou que você não queria ficar no meio. Gente, o povo queria colocar eu aqui no meio. Aí queria colocar o povo atrás de mim, que eu ia ficar rodando aqui igual Michael Jackson. Falei: não, deixa eu ver o rosto. Cara, vocês estão muito distantes, eu estou estranhando, cara. Você está tão pertinho. Querido, está feliz? Está feliz? Cara, Jesus presenteando a gente com esse tempo maravilhoso de igreja. E diga para o seu irmão do lado: cara, fique tranquilo que a igreja vai ficar legal. Fala para ele. Fique tranquilo, está parecendo o castelo de Grayskull, mas vai ficar legal. Essa semana, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma acústica aqui nessas paredes. E vamos colocar carpê também aqui. A gente dá muito valor para o seu pezinho. Então nós vamos colocar um carpê também, vai melhorar. O Benzaléu, o Benzadeus, agora não é Benzadeus, mas é Benzaléu. Ele vai construir um palco aqui em nome de Jesus essa semana também. Então tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Eu estou muito feliz, né, de poder estar fazendo parte desse momento com o Senhor. Como o Tiago disse aqui, nós não estávamos procurando lugar. Não estávamos procurando lugar novo. Nós sabíamos que em algum momento Deus ia fazer uma coisa nova. E não sabia que ia ser tão rápido, né? Deus resolveu bagunçar a nossa vida, a nossa fé, a nossa estrutura. E nos trouxe para esse lugar. Em uma semana a gente conseguiu fazer uma bagunça santa aqui. Gente, veio tanta gente aqui, cara. Até churrasco os caras fizeram ali atrás. Arrumaram uma churrasqueira lá. Os irmãos começaram a chegar com linguiça, acém moído. Era o que dava para comprar, né? Porque... E essa unidade começou a rolar, sabe? Uma coisa muito maravilhosa, muito poderosa. A galera limpando aqui, servindo. E aí o outro fica bravo com o outro, normal. Um pega mal com o outro quer fazer a comida, mas o outro fala que sabe fazer de outro jeito, o outro quer fazer... Ô, gente, diga para o seu irmão, a igreja é descontrolada. Fala para o seu irmão. Tem certeza que você quer ficar nesse culto hoje, irmão? Fala para ele: é melhor você ir ver o Fantástico lá, ver os gols do PSG lá. Vai ser loucura. Queridos, quero compartilhar algo com vocês. De tudo que nós vivemos aqui nesses dias, uma das marcas mais poderosas de uma igreja, ela é baseada na alegria, ela é baseada no serviço e ela é baseada no governo. É uma das referências da Bíblia. Foi tão legal essa semana que uma mulher chegou aqui, acho que é a Fabiola. Ela veio: pastor, estou aqui servindo aqui. Irmão, a mulher chegou aqui de carro e com uma carretinha. Ela chegou lá, irmão, tirou a carretinha do lugar. Teve uns irmãos aqui que nem conseguiu tirar. Falei: mano de Deus, velho. Tá aqui a Fabiola? Tá ali. Irmão, ela chegou e falou assim: ô pastor, tô aqui, ó, precisando de alguma coisa, moro aqui do lado aqui. Eu falei: ah, beleza, tudo bem. Ela falou assim, eu falei: que legal, mas você tá na Poema já há um tempo lá no Hour? Ela falou: não, meu primeiro dia é hoje. Eu falei: como assim? Ela falou: meu primeiro dia é hoje, aqui na limpeza. Eu falei: misericórdia, irmã. Falou: Deus me direcionou. Olha que bênção, cara. Olha que bênção. Foi tão legal ver o sorriso das pessoas servindo, a entrega, sabe, a fé. E em alguns momentos a gente parava para conversar, outros paravam para orar, outros paravam para comer, outros paravam para servir de novo. Então a marca registrada numa igreja é a alegria, o serviço e o governo. Eu quero falar dessa igreja poderosa, Atos capítulo 2, verso 1. Querido, se Deus está expandindo a nossa vida, se Deus está expandindo a sua vida, é para uma única coisa. Se o odre, que representa a igreja, está sendo expandida por Deus, é para uma única coisa. Se o odre aumenta, se o espaço aumenta, o povo também aumenta. Se o odre aumenta, a glória aumenta. Se o odre aumenta, irmão, a igreja aumenta, a presença aumenta. A fé aumenta, a revelação aumenta, o vinho novo aumenta. A entrega, a renúncia, o serviço também aumenta. Então é uma palavra muito profética que vai ser gerada em nós, essa palavra, coisas grandiosas para os próximos dias. Então abra comigo em Atos capítulo 2, verso 1. Ah, meu Deus. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Eu acho que era aqui no Xaxim.
E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, havia em Jerusalém coxa branca, havia atleticano, havia São Paulino, corintiano não tinha muito, mas existia também uma parte. Palmeirenses, Palmeiras não tem mundial, brincadeira, vamos voltar para a revelação. Havia em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Irmão, sabe o que significa Galileu? Galileu significa pessoas iletradas. Galileu significa o lixo da sociedade. Galileu significa aqueles que foram deixados de lado, ou seja, não serve para nada, é zero à esquerda. Os caras estavam assim, mas por acaso esses homens não são galileus? Não são os caras que não sabem nem ler, escrever, não sabem fazer culto, não sabem ir para o GC, não sabem nada esses caras. Por acaso são eles? Como assim eles estão falando em língua materna? Por acaso fizeram cursinho de inglês? Por acaso fizeram cursinho de alemão, de árabe? Como que esses caras estão falando essa língua? Ô gente, um dia eu estava na Alemanha, pregando na Alemanha, estava eu e o Bruno Doar aqui da igreja comigo. Naquele culto tinha árabe, tinha russo, tinha nós brasileiro, tinha americano e tinha alemão. Então os alemães começaram a tocar uma canção em adoração famosa, só que na língua dos alemão. E eu, lendo aquelas letras que para mim não era mais língua estranha do que alguma coisa. Olhei para o Doar e falei: você revela alguma coisa aí para nós? Não, também não sei, nem o português ele sabe falar. Irmão, mas quando chegou o refrão, o árabe, o alemão, os brasileiros, os americanos e os russos começaram a cantar. Eu e o Doar: santo. O americano: holy. O alemão, nem sei como que eles falavam, mas eles falavam. Como que era? Cadê o Martin? O Martin que fala alemão. Como que é alemão, Martin? Heike. Heirik. Meu Deus. Penso o Doar e eu: santo. O americano: holy. Os alemão: Heilig. Mas não são galileus. O que esses caras? Esses caras não são galileus. Como que eles podem estar falando a língua que todo mundo está entendendo, irmão? Porque a unidade não é baseada somente em encontrar no mesmo lugar. A unidade é cantar para o mesmo Deus. A língua profética universal é você cantar para o mesmo Deus. Não é estar somente reunido no mesmo lugar. Não importa a sua língua, mas se você está adorando o mesmo Deus que nós estamos orando, irmão, adorando, isso é a unidade. Não é torre de Babel, mas é reino dos céus. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Verso 9. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Que reunião que é essa aqui no Xaxim? Que reunião que é essa que não tem LED, não tem luz? O pastor abre o culto falando que a igreja nem tem dinheiro. Que negócio que é esse? Que coisa é essa? Que coisa esquisita é essa? Se você ir atrás daquele pano ali atrás, irmão, se você entrar ali, você vai arriscar você cair duro lá dentro, tanta bagunça que está ali. Mas isso aqui se parece com a igreja? O que significa isso? Verso 13. Alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Ah, miserável, acertou. Então Pedro,
levantou-se com os 12, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens do Xaxim e de todos os bairros de Curitiba, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Esses homens não beberam sangue de boi. Esses homens não beberam Farone Lopes. Não beberam Zapata, não sei o que é Zapata. Não beberam Angélica Zapata. Não beberam esse tipo de vinho que vocês conhecem. Eles estão bêbados sim, mas não é do jeito que vocês pensam não. É o que Pedro falou para os caras. Ainda são 9 horas da manhã. Irmão, eu cheguei há 17 anos atrás nessa igreja chamada Poema, viciado em um monte de porcaria, bebida, droga, pornografia e o diabo inteiro junto. Um dia no culto como esse, eu estava sentado num banco como você está hoje, e o Leandro chega para mim e fala assim: cara, se você beber do vinho novo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu era alcoólatra, cara. Eu falei: não, onde está? Qual é o bar que vende? Ele falou: não, irmão, esse é do céu. O que Pedro está falando para os caras é: estão bêbados sim, mas não é desse tipo de vinho que vocês estão pensando não. Porque o vinho do céu traz restauração, traz cura, traz liberdade, traz libertação, traz mudança de caráter, mudança de vida, faz o cara se tornar um homem novo, uma mulher cheia de Espírito Santo de Deus. Não é esse vinho da terra que traz contenda, que faz o povo separar, arrumar briga, pegar a mulher do outro, pegar marido do outro. Não, esse vinho do céu é um vinho novo do céu celestial, que traz restauração a toda a terra. Aquele que chapava não chapa mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que traía não trai mais, aquele que mentia não mente mais. Agora ele pode se chamar um novo homem de Deus, uma nova mulher de Deus, porque recebeu uma atualização fresca do céu. Pedro está dizendo para os caras: nós estamos bêbados sim, irmão, mas não é desse vinho da terra barato não. Esse vinho é mais caro, irmão. Alguém morreu para dar isso para nós. Não despreza, diga para o seu irmão: não despreza o vinho. Diga para o seu irmão, eu sei que vai escandalizar os cristãos, os cristãos não, os evangélicos. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: você tem que tomar um golinho. Ô Lu, você tem que tomar um golinho. Fala para o seu irmão: você tem que tomar um gole. Você nunca mais vai ser o mesmo. Pode continuar? Diminuiu já. Sim. Olha o cumprimento da promessa. Continuando o texto, verso 16. O cumprimento da promessa de Joel 2. Olha Pedrão: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias. Irmão, nos últimos dias significa de Cristo até para cá. Os últimos dias é de Jesus, é das profecias de Jesus para cá. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ei, irmão, você que está dizendo que você é velho na obra de Deus, ainda Deus tem um negócio com você. Deus vai começar a dar sonhos proféticos para você, porque quando você sonhar, o jovenzinho que vai estar do seu lado vai pegar isso e colocar dentro de uma visão apostólica, dentro de uma visão profética. Então fica tranquilo, irmão, não se ache velho no ministério não. Não se ache velho no ministério. Para Deus nada é impossível, cara. Deus vai usar você, senhor, senhora, para nos ajudar a sonhar e enxergar profeticamente os próximos passos. Ai, Deus do céu. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, Lucas 24, 49, depois você lê. Ali fala da estratégia. Fiquem reunidos até que venha poder do alto, até que venha um batismo de fogo sobre vocês. Esse batismo de fogo significa embriagados, saturados, cheios, possessos de poder. Jó capítulo acho que 38, 18 e 19, depois você procura lá para ver se é isso mesmo. Jó diz o seguinte: eu estou como um vinho novo arrolhado numa garrafa. Ele está dizendo o seguinte: eu estou louco, eu estou a ponto de explodir.
Lembra o dia que você recebeu Jesus a primeira vez, você falou, meu Deus, que energia é essa? Você acabou de vir do show do Black Sabbath lá, o último show do Ozzy Osbourne, agora você recebe Deus. Daí você fala, que energia é essa? Que vibe é essa? Que it is, my brother? Você já acha que é o Bob Marley misturado com Iemanjá, é um negócio cabuloso. Aí você fala, meu, que toque é esse, cara? Que negócio cabuloso é esse? Você quer falar das maravilhas do Senhor, você quer convidar o povo. Aí tem uns irmãos dentro da igreja que falam assim para você, ô louco, mas vai para a igreja de novo? Mas vai servir de novo? Mas vai para o GC de novo? Cara, tudo é igreja, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Ô irmão, deixa o livre ser livre, pelo amor de Deus. Ele já era aprisionado no pecado, não coloca ele de novo lá não. Deixa ele ser livre, irmão. É para Deus que nós estamos fazendo. Nós estamos adorando o Senhor que nos tirou das trevas, nos salvou. Era um povo que estava perdido em grandes trevas, mas olhou e viu grande luz. Um povo que jazia em grandes trevas, viu grande luz, cara. Então, por favor, igreja, deixa o irmão ser feliz. Então, olha só. Qual que é a característica da primeira igreja? 3 coisas aconteceram naquela igreja, irmão. 3 coisas. Um som, vento e fogo. O padrão de culto da igreja evangélica deveria ser som, fogo e vento. Querido, deixa eu contar para você qual que foi a nossa conversa entre pastores essa semana. Nós chegamos num comum acordo, que a Poema é desequilibrada. A Poema não tem equilíbrio. Ou nós estamos salvando pessoas demais, ou estamos arrumando confusão demais, ou estamos arrumando a igreja demais, ou não estamos fazendo mais nada, estamos fazendo outras coisas que Deus quer. Gente, tem uma música do Judson de Oliveira, essa semana eu fiquei chapando nela a semana inteira. Se chama Eu Vou Fazer um Barulho. Ela fala o seguinte, eu vou fazer um barulho para essa cidade ouvir. Eu vou fazer um barulho para essa cidade saber que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Daí ele fala assim, se for preciso eu vou me vestir de palhaço, eu não estou nem aí. Um dia chegaram para Paulo e falaram assim, Paulo, você é o perturbador de Israel. Um dia falaram para Jesus, esse cara está perturbando Israel. Irmão, né, tem que perturbar a terra. A pornografia já perturba demais as nossas vidas no YouTube. A política já perturba demais a nossa vida. A televisão, as novelas já perturbam demais nossos filhos. Os canais prostituídos do YouTube já azucrina demais a vida dos nossos filhos. Está na hora da igreja se levantar como exército e mostrar quem é que manda. Porque se Deus deu poder para a igreja, irmão, é para nós avançar de glória em glória. É marchar como exército em nome de Jesus. Como diz o Marco Feliciano, meu pai espiritual. Crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Lembra, Miguel? Renova agora, vou orar, hein? Renova. Só, cadê meu paletó? Ô, irmão, pensa num povo barulhento, é a igreja que você está. Pensa num povo desse lugar barulhento. Irmão, a gente é barulhento no restaurante. A gente é barulhento na igreja. A gente é barulhento na rua. Essa semana nós ficamos presos aqui dentro, porque todo mundo levou o controle da igreja. Eu fiquei aqui até 1h30 da manhã com os irmãos. Ficamos presos aqui fora porque ninguém tinha o controle do portão. Daí eu ligo para o Kevin, que mora mais perto. Geralmente os caras que moram mais perto da igreja é o que se lasca primeiro. Então eu falei, vou ligar para o Kevin que está a 4 minutos da igreja. Liguei, não atendeu. Falei, vou ligar para minha esposa. Irmão, a Marcela parecia o dragão de Komodo. Oi. Falei, amor, esquecemos o controle. Eu não acredito. Eu falei, eu também não. Por favor, dá para você vir abrir. Chovendo aqui, né? Estavam uns 20 irmãos aqui. Cara, mas eu falei para você. Irmão, veio um discurso. Sabe quando Vilas Boas cantou? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce É a Marcela. 1h30 da manhã. Irmão. Falei, abre, por favor. Ela falou, meu, eu estava dormindo. Falei, então, e nós estamos acordados. Ajuda nós. Cara, é barulhento. Ô, gente, essa semana nós pegamos 200 pessoas da nossa igreja que servem ministério desde o início. Levamos eles numa pizzaria e nós falamos, ó, tá tudo por conta nossa aqui, ó, pode arrebentar e comer pizza. Tinha um cara tocando violão, ele estava depressivo. Ele está desanimado assim, ó.
200 irmãos da igreja, daqui a pouco ele começou. Bela tchau, bela tchau. Os irmãos já, bela tchau. Ele empolgou, velho, ele empolgou, começou a tocar, vai descer, vai. Falou, o diabo está avisando nós, hein? Vamos parar com esse negócio de bela tchau. Irmão, né, causamos lá. Cara, vai no restaurante, é bagunça. Esse dia nós fomos no Outback, no dia dos namorados. Era para eu ir com a Marcela sozinho. Foi mais 8 casal de irmão lá. Cara, prepararam um ambiente só para nós, porque não aguento os namoradinhos chegar para namorar e ir embora. Ir embora. Então, o povo dessa igreja é muito barulhento, cara. Se você não gosta de barulho, irmão, não é um lugar bom para você cultuar. Aqui é embaçado. Agora, será que nossos cultos são muito diferentes daquela época? Eu aprendi uma coisa com o Mark Schubert. Ele diz que nos cultos de hoje, geralmente os cultos de hoje parecem como uma palestra. Muito diferente daquela época, porque naquela época não se parecia com palestra os cultos, parecia com festa. Parecia com bagunça. Mark Schubert diz que, enquanto o louvor, alguns ficam com o braço cruzado diante do louvor, naquela época os caras estavam emitindo um som. E a gente aprendeu uma coisa na poema, irmão, se Deus não vem, Ele vem por causa do barulho que a gente produz. A igreja tem o poder de liberar um som do céu para atrair a glória de Deus. Nós estamos num ambiente como esse e alguns já estão aqui, que hora isso aqui vai acabar? Enquanto naquela época eles ficaram presos dentro de um cenáculo por dias e horas, esperando a presença de Deus descer sobre eles. Vamos lá, igreja. Será que nossos cultos é parecido ou é diferente daquela época? Eu acho que é diferente. Um povo ficava dentro de um cenáculo, cara, orando. Tinha a promessa, mas não tinha mover. Tinha a promessa, mas não tinha toque fresco. Eu fico imaginando aqueles caras dentro do cenáculo, cara. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva. E eles começaram a liberar um som. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, libera o som, libera. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o que... Aviva, e de repente o som veio. Cara, entenda que você está aqui, não é para você esperar a música tocar, para você aplaudir e cantar, irmão. É você que libera o som. É você que libera o poder de dentro de você. É você que canta, fere meu coração, com fome por ti, com sede por ti. É a igreja que libera o som. Enquanto eles liberavam o som, o céu se abre, o poder é derramado sobre eles. Agora mudou a ótica, irmão. Se nós chegar aqui semana que vem não tiver banda e nem púlpito, nós tem as palmas e a nossa língua. Vem fazer. Fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Diga para o seu irmão, Jesus vai avivar você hoje, cara. Jesus vai te pegar, irmão. Lucas capítulo 5, verso 37. Diga para o seu irmão, meu Deus. Ai, ai, ai. Lucas 5, verso 37. Ah, meu Deus. Minha versão é Almeida Corrigida e Fiel. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Gente, quem é o odre? A igreja.
Quem é o odre aqui? Eu e você. E o que é o vinho novo? Vinho novo é tudo aquilo que Deus está fazendo de novidade. Vinho novo é tudo aquilo que Deus está fazendo de novo, de toque fresco. Uma revelação nova, um fogo novo, uma ardência diferente, línguas novas, um cântico novo. Isso é um vinho novo. Aqui Jesus está comparando Israel, odre velho, e dizendo para eles: olha, você estava lá na Marechal e lá estava tudo legal, mas não fica acostumado com lá não, porque agora eu tenho um negócio novo para vocês aqui. Irmão, as ferramentas que a gente usava no ponto antigo já não serve aqui. O tipo de mentalidade que a gente tinha lá já não serve aqui. Então Jesus está falando para os caras o seguinte: vocês são odre velho, se vocês ficarem com a mentalidade lá, vocês não vão conseguir experimentar isso aqui. Sabe o que é isso? Religiosidade. Você foi doutrinado, ensinado a ficar tão preso numa religião, irmão, que a hora que Deus quer fazer você avançar, você não consegue largar os betes. Você não consegue desfrutar da novidade de Deus, porque a sua mente foi cauterizada para viver sempre de passado. Quem vive de passado é museu, irmão. Nós vivemos de novidade de vida. O evangelho significa boas novas. Não tem passado. Xandão, e o que impede eu então de receber esse vinho novo? O que impede eu de receber essa atualização nova? Olha só, continuando o texto aí, Lucas 5:39. E ninguém, tendo bebido velho, você já experimentou lá atrás poder de Deus, glória de Deus, manifestação, milagre, cura. Você já experimentou vida abundante de Deus lá atrás. Homens lá atrás varreram a nação com as suas canções. E aqui a Bíblia está falando, e ninguém tendo bebido velho quer logo novo. Por quê? Diz o quê? Que o velho é melhor. Ô gente, Deus está trazendo nós para um ponto maior, melhor, mais estruturado, num bairro da hora, numa avenida, numa pista aqui embaixo, aqui linha verde, que dá ligação para todo mundo. E a mentalidade nossa aí nesse exato momento pode ser: cara, mas o culto na Marechal era mais da hora, era mais legal. Quando o culto era no hotel, tinha mais mover. Ou seja, bebemos do vinho velho lá atrás, tem um vinho novo e a gente não consegue acessar, porque a gente ainda diz: o vinho velho é melhor. Agora olha que interessante. Você sabia que em Israel, eu fui estudar isso, a produção de vinho em Israel, a questão da qualidade de vinho em Israel não é tão boa quanto em outros lugares do mundo. A safra não é boa, a terra não é muito boa. Então o vinho feito em Israel, ele dura aproximadamente 3 anos. E após essa data começa a ficar azedo e vira o que? Vinagre. Por que será que Jesus usou essa relação do vinho novo? Porque o vinho novo é novo, irmão, mas também tem prazo de validade. Agora nós estamos vivendo algo, mas daqui a pouco nós vamos viver algo melhor. Então Jesus usa a simbologia do vinho. O vinho dura 3 anos. E agora Deus faz uma nova atualização diariamente. Deus se move de forma diferente, cura de forma diferente, restaura de forma diferente. E a gente quer ser os mesmos crentes do resto da vida, irmão, não tem como. Uma vez que nós fomos tocados pela glória de Deus, jamais seremos os mesmos. Todos os homens que tiveram um encontro radical com o Espírito Santo de Deus foram mudados radicalmente por Ele. Alessandro Vilas Boas cantou a canção que fala: e ao lembrar-nos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Diz para o seu irmão do lado com muito carinho: fica azedo não, irmão. Fala assim para ele: já já se vira vinagre. Vai servir só para temperar alface e tomate. Você está feliz, cara? Está feliz, está feliz. Eu estou feliz demais, cara. Eu tô meio loucão hoje, mas tá bom. Eu estou muito feliz. Tudo que Deus está fazendo. Ai, Jesus. Agora, anota isso aí. Tem coisas na minha vida e na sua, querido irmão,
Não é obra do diabo, não é espiritual. Tem coisa na minha vida e na sua, é porque a nossa mente não expande para o novo de Deus. Deus está batendo na porta de muitos corações aqui de dias para cá, e você não abre o coração para Deus fazer uma coisa que nenhum homem fez nessa terra. Não é o diabo, não é obra de feitiçaria, é a sua mente que não expande, é o outro que não expande para um novo nível de entendimento, cara. E aí você não vai conseguir desfrutar, irmão. Então olha só, o que nos atrapalha é um coração obstinado. O que nos atrapalha de receber uma atualização é um coração obstinado. Deus disse para Moisés: Moisés, vão matar o povo por causa do coração obstinado deles. O que é um coração obstinado? Coração obstinado, irmão, é aquele que não se rende. É aquele que não deixa ser tocado por Deus e nem por ninguém. Ninguém entra na vida da pessoa. É um coração enrijecido. É um coração duro. E aí tem irmão que fica insistindo na vida do outro irmão. Não, eu preciso falar, irmão. Se nem Deus está conseguindo entrar, nós vamos conseguir entrar na vida do irmão. Então um coração obstinado é um coração enrijecido. Eu acredito que Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas nessa noite e selar ela uma vez por todas. Mas se o odre não for flexível o suficiente para suportar, irmão, é desperdício de vinho. Não consegue manter esse vinho, essa atualização. Não consegue. Então anota no seu caderno, você que está anotando, escreva aí. Pedir para o vinho novo, pedir para Deus dar vinho novo, é pedir para ser expandido. Pedir: Deus, eu quero vinho novo, Deus. Deus, eu quero um toque fresco, Deus. Então é pedir para ser expandido. Xandão, ora pela minha vida. Quer ver um exemplo? Ora pela minha vida financeira, Xandão. Você dizima, você oferta, você crê? Não, então você não precisa de oração. Você precisa de posicionamento. Xandão, você pode orar pelo meu casamento, mas você não honra a sua esposa. Esposa não honra o marido. O que você quer de oração, minha filha? Você tem que se posicionar. Chega nele lá hoje à noite. Falou: Tigrão, você nem é o tigrinho mais, você é o tigrão. É, irmão. Tem moral? Chega o maridão lá, leva um buquê de flor, entrega um café da manhã. Ô gente, alguns de nós, cara, desculpa a expressão, não quero atacar ninguém com isso, mas alguns de nós precisa voltar a ser meio bobo de novo. Ser mais simples, humilde nas coisas de Deus de novo. Querido, eu me lembro quando eu queria conquistar a Marcela, cara. E ela trabalhava no escritório de advocacia, tinha um pão de açúcar na frente. Eu falei: como que eu vou conquistar ela? Eu sou ogro. Um homem ogro, como que... Falei: mas eu vou comprar um bichinho de pelúcia para ela. Peguei um bichinho de pelúcia lá. Irmão, fiquei escondido atrás de uma pilastra lá assim, cara. Mandei entregar uma cartinha. Eu tava voltando a ficar puro de novo. Daqui a pouco sai a Marcela lá. O cara bate na porta, ela pega lá o ursinho, a cestinha lá de chocolate, os negocinhos. Ela fica procurando quem que era. Quem que sai atrás lá? Sai eu lá, o Smurf, lá atrás da coluna. Ô gente, alguns de nós tem que voltar a ser mais sensível, cara. Deu alguma coisa errada na sua vida? Olha para essa coisa que deu errado e faz assim. Ai, meu Deus do céu. Diga para o seu irmão: quanto mais flexibilidade, mais vinho. Quanto mais flexibilidade, mais glória. Eita Jesus! Quanto mais quebrado o vaso, irmão, mais honra Deus dá, irmão. Aleluia! Agora Filipenses capítulo 3 fala da chave para a gente receber do vinho novo. Filipenses 3, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Ei,
Para de ficar lembrando aquele mover lá atrás, que já envelheceu, irmão. Existe um novo tempo chamado hoje. Para de ficar lembrando as maravilhas que você fazia lá atrás. Deus quer fazer maravilhas hoje no nosso meio de novo, através da sua vida. Pastor, você não sabe, eu liderava aquela igreja, eu pastoreava, eu tinha não sei quantos jovens, Irmão, para. Deus quer fazer algo novo hoje. Hoje, a partir de agora, um novo nível, uma nova unção, uma nova revelação, uma nova visão apostólica, profética desses dias. É o que Deus quer fazer. Se você perguntar para mim como que foi lá na Marechal, lá, nem sei, nem lembro, irmão. Eu sei o que é aqui agora, amém? É o que está rolando, diga para o irmão, é o que está tendo é agora, aleluia. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ô gente, como que eu assumo uma nova posição, o novo de Deus, Xandão? Deixa tudo para trás, cara. Irmão, semana passada eu fui no púlpito, eu falei, eu estou semeando 9 mil reais para essa igreja, para ajudar na obra. Chegou uma irmã no final do culto e falou assim para mim, ô Xandão, a hora que você falou dos 9 mil reais, eu quase levantei e fui embora. Falei, sério? Por quê? Como assim? Como assim você está semeando 9 mil reais? Eu falei, mas o que tem? Ela disse, como é ser desprendido, cara? Ser desprendido, você não está nem aí, você vai dar as coisas para todo mundo. Como que é isso para você? Eu falei, não sei, acho que é fé dela, mas como que é para ter essa fé? Eu falei, não sei também. Falei, acho que é muita lascada na vida, então você se lasca também, aí você tem fé, você vai aprendendo, aprimorando. Ô gente, um verdadeiro sacerdote, guarda isso no seu coração, não tem apego nenhum às coisas dessa terra. Um verdadeiro sacerdote está com seus olhos no céu, é além dos montes que ele vem saltando, é lá que vem o nosso socorro, cara. Querido, você que confia demais na força do seu braço, na sua empresa, no seu carro, na sua casa, a terra não pode nos dar segurança, cara. A política não pode nos dar segurança. O que pode nos trazer segurança é estar debaixo da palavra, da potente mão de Deus. A terra não produz segurança, a terra não produz salvação, mas eu conheço alguém que é digno o suficiente de abrir os selos, que é semelhante ao Filho do Homem. Esse sim pode nos ajudar. Ah, Deus. Gente, eu conheço um jovem na Bíblia que a hora que ele percebeu que o vinho novo parou de escorrer, ele falou, não, peraí, eu tenho que ajeitar a casa. Então um jovem na Bíblia, lá no livro de Crônicas, acho que é a segunda crônica, chamado Josias, um piá de 8 anos de idade que se tornou rei. Seu avô Manassés e seu pai Amon não andaram nos caminhos do Senhor, e por isso trouxe maldição à terra. Então quando seu pai morre, aquele jovem de 8 anos, ele se torna rei. Quando ele percebe que a palavra do Senhor estava contra a nação de Israel, então aquele jovem chama alguns profetas. Eles vão até o templo de outros deuses, acha alguns manuscritos. Então ele começa a ler aquilo e ele dá para aqueles profetas, para aqueles sacerdotes lerem e explicar. Querido, quando ele percebe, irmão, que o vinho de Deus parou de correr na nação, por causa do pecado do povo, ele rasga suas vestes. Então ele começa a trazer uma limpa na nação. Um piá de 8 anos de idade começa a dar uma ordem, vai lá e mata todos os profetas de outros deuses. Não contente, ele fala, mata os animais dos profetas. E para piorar, ele fala, agora desenterra os profetas que já morreram, tira os ossos dos caras e queima os ossos, para a história deles nunca mais ser contada em nação nenhuma. Líderes que estão aqui nessa noite me ouvindo, cara, pastores que estão aqui nessa noite me ouvindo, talvez o azeite parou de correr na sua vida, parou de correr no seu ministério, parou de correr na sua família. Levanta nessa noite como o rei Josias, cara. Pega tudo que atrapalha esse vinho de correr, joga tudo fora, queima tudo, e volta para os caminhos do Senhor novamente, com a sua mente no lugar correto. Paulo pegou todo o seu estudo de teologia e falou, eu trato tudo como esterco.
Precisa traduzir o que é esterco? Não precisa, você já entendeu. Paulo falou, meu diploma de teologia, meu diploma de faculdade, meu diploma de empresarial, meu diploma de pastor não serve mais para nada. Eu deixo tudo para trás para conhecer a soberania do Deus vivo. Querido, o evangelho é o evangelho de renúncia. Você larga algo para trás e assume o novo. Ficou velho demais, joga para trás e pega outro novo de novo. Ficou ruim de novo, pega o outro novo e vai jogando. A vida é de renúncia, você vai abandonando e vai pegando, vai abandonando e vai pegando, vai abandonando e vai pegando. Querido, Jesus está chacoalhando a gente para um novo tempo. Entrar com um novo vinho. Vamos lá, alguém, cara. Precisamos, irmão. Precisamos, queridos. Dar fim no passado, cara. E assumir um novo posicionamento de expansão em nome de Jesus. Xandão, mas você está falando que Deus quer renovar a minha vida? Não só ela, da sua casa inteira. Da minha casa, do meu coração. Xandão, você tá dizendo que Deus quer derramar um vinho novo sobre nós nessa noite? Eu tenho convicção. E por que Deus quer fazer isso, Xandão? Por que Deus quer mexer no odre? Por que Deus quer expandir o odre? Porque à medida que o odre cresce, cara, a glória vai crescer junto com o odre. Mas se o odre permanecer inflexível, é desperdício do vinho. E nós queremos até a última gota de Deus, irmão. Eu não quero nem saber. Existe um processo de renovo do odre. Primeiro passo. Todo mundo que está aqui, irmão, que você queimou um dia violentamente, você não queima mais hoje. Você servia violentamente, você não serve mais hoje. Você acreditava, tinha crença, tinha fé, tinha um monte de coisa. Você acreditava, irmão. E você não é a mesma pessoa como antes. Quase virou vinagre, quase azedou. Mas a graça e misericórdia de Deus está trazendo um renovo para mim e para você hoje. O primeiro processo de restauração do odre era feito da seguinte maneira: existiam 3 coisas. O primeiro processo da restauração do odre: aquele odre enrijecido, aquela igreja enrijecido, aquele irmão enrijecido, aquela irmã enrijecida. Aquele odre era pego e jogado dentro de água. E ali ele permanecia dentro da água, sendo lavado. Efésios capítulo 5, 26 diz que a palavra de Deus é a que nos lava. A água do Espírito representa a palavra. O que é isso, Xandão? É você receber a palavra de Deus, cara. Tal, ela te afetar e pau. Ela te confrontar, ela te moldar. É você ser lavado, é você ser transformado pela palavra. Irmão, o que muda a vida de uma pessoa não é a banda de louvor, faz parte. O que muda a vida de uma pessoa não é os caras do cofre, da balinha, do sentinela, faz parte. Mas o que liberta uma pessoa e muda a vida dela é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dia centurião estava com Jesus, cara. Acho que Marcos 8, não lembro, por ali. Aquela região ali. E daqui a pouco, aquele centurião está com Jesus. Ele fala, cara, tem um servo meu, está doente. Uma palavra que você liberar, ele será curado. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos ser mais íntimo, mais bíblico e mergulhar mais fundo na palavra, irmão. Esse era o segundo passo da renovação do odre. Depois que aquele odre era retirado da água, era jogado vinho azeite sobre ele. Era jogado óleo sobre aquele odre. E então começava a esfregar aquele odre que foi lavado na palavra. Agora recebe o óleo e ele começa a ser esfregado. E ele começa a dar liga de novo. O óleo representa a unção. Então nós somos lavados na palavra. Quem traz essa unção para nós? Homens que carregam azeite, homens que carregam a unção de Deus. São esses homens que quando vêm aqui, irmão, começam a esfregar eu e você com a unção que eles têm. E nós começamos daí novamente a sentir aquele efeito. Meu Deus, eu já estou sendo afetado, mas agora parece que alguma coisa está me tocando. Isso chama-se unção.
Por isso precisamos respeitar homens e mulheres de Deus que carregam uma unção mais poderosa que a nossa. Homens e mulheres de Deus que carregam uma unção fresca. Então aquele óleo, cara, era jogado ali naquele odre e ele começa a esfregar. E aos poucos aquele odre começava a ter elasticidade de novo, flexibilidade de novo. Então o primeiro passo era, joga na água. O segundo passo, passa o óleo, a unção. E o terceiro passo, agora tem flexibilidade e agora o vinho novo é jogado de novo. Jesus está falando com alguns de nós aqui. Você já foi lavado na palavra, já foi tocado pela unção, voltou a ter flexibilidade de novo. Deus vai começar a jogar vinho sobre você novamente. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da palavra sobre você. Ele não esqueceu do chamado. Ele não esqueceu do ministério. Homens podem ter esquecido o pequeno Davi cuidando das ovelhas, mas Deus viu que ele estava lá. Deus viu que ele estava escondido, e foi esse homem que Deus levantou. Deus está vendo você, está se lembrando de você. Você foi afetado pela palavra, está sendo afetado pela unção, e agora Deus vai começar a derramar óleo de novo, irmão. Você tem que jogar essa cadeira para cima, cara. Fala assim pro seu irmão: mano, sai de perto de mim que eu vou voar. Já estou vendo uns odres renovados aqui, cara. Querido teu irmão, aqui nessa noite você está impaciente nessa cadeira, você está tremendo por dentro. Porque o óleo que está aí dentro não secou não, irmão. Ele está borbulhando agora de novo, começou a pegar fogo de novo. Ele começou a pegar fogo de novo dentro de você. Você está até com vontade de gritar. Você fala: não vou gritar porque senão eu vou parecer louco. Não, é nós. É nós mesmo, pode gritar, irmão. Pode chorar, pode abrir a boca. É Deus renovando você de dentro para fora. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. De dentro para fora, vem queimar em mim. Libera, irmão, libera esse azeite aí, vai, libera. Para fora, até me consumir. E eu quero partir para o encerramento. João 17, verso 22. Querido, ninguém aqui fica de fora. Jesus não deixou ninguém aqui de fora dos planos dele. João 17, verso 22. Dei-lhes, poema, a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus recebeu do Pai e agora falou: Pai, o que o Senhor me deu, eu dou para os caras também. O que o Senhor me deu, eu dou para Poema lá no Xaxim também. O que o Senhor me deu, eu divido, porque dentro de uma casa paternal, o que o pai tem, o filho também tem. Dentro de uma casa paternal, como a Poema é, irmão, não é o pastor que prospera, é a igreja que prospera. Dentro de uma casa paternal não é o líder que prospera, é a liderança, é o GC que prospera. Pastores que prosperam em cima de lã de ovelhas vão prestar conta. A Bíblia diz no livro de Ezequiel e de Jeremias que Deus vai levantar pastores segundo o seu coração para cuidar do povo, querido. Numa nação de sacerdote não é só um homem e uma mulher que prospera, é a nação toda. Somos uma casa de rompimento, cara. A gente quer romper, irmão. Tem coisa que a gente não vive, não viveu. A gente quer entrar por fé. E vocês têm um pastor que adora essas coisas, cara. Então se o pastor rompe, irmão, a igreja rompe.
Se tem pastor nessa cidade que é ungido, é muito bom. Mas se tem pastores nessa cidade que tem unção e tem alegria, ele muda todo o bairro daquele lugar, irmão. Você está entendendo, igreja, que eu estou pregando hoje, cara? E para Deus continuar fazendo algo novo no nosso meio, Josué capítulo 3, verso 5. Querido, não estávamos procurando ponto nenhum, caiu no nosso colo isso aqui. Desde o hotel nós nunca saímos procurando ponto e batendo em casa de ninguém para ver se tinha lugar para nós entrar. Todas as vezes, desde o hotel para cá, o Senhor foi abrindo as portas. O Senhor foi abrindo as portas. O Senhor foi dando direção. O Senhor foi dando sonhos proféticos para os irmãos que estão aqui. Pessoas foram levantando. Um dia chegou umas irmãs e nós e falou assim: olha, eu estou semeando um dinheiro na vida de vocês, porque Deus já falou que preparou um terreno, e esse dinheiro já é para quando vocês entrarem, vocês têm esse dinheiro. Querido, Deus fez isso desde o princípio. E para Deus continuar fazendo isso em nosso meio, aqui está a chave. Josué capítulo 3, verso 5. Josué ordenou ao povo da Poema: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Querido, se tem uma coisa para pastor não se preocupar é com dinheiro, cara. Ele tem que se preocupar em não se sujar, cair no pecado. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Nós não queremos entrar nesse tempo sem estar consagrado. Acende só a luz do fundo ali, só por favor, para eu enxergar lá. Nós não queremos entrar nesse novo tempo, irmão, de qualquer maneira. Nós queremos entrar consagrados. Como diz os meus amigos de Taubaté, queremos entrar aleluiados. Nós queremos entrar avivados. E para encerrar, 2 Crônicas capítulo 5, verso 11. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. Não importando se ele servia na balinha, se ele servia no som, se ele servia na câmera. Não importa, a consagração não é para pastor que fica só no púlpito, irmão. A consagração é para a noiva de Cristo. A consagração é para a noiva. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Ô povo barulhento aí. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono. Uníssono significa, irmão, que tem o mesmo som, ou aquilo que vibra em constante harmonia. O cara está servindo lá na rua, irmão, mas está em harmonia com o que está rolando aqui dentro. O cara está servindo na store, mas ele está em harmonia com o cara que está servindo na rua. O cara está servindo, o cara está pregando aqui, mas as pessoas estão em harmonia no profético, entendendo o que está rolando. As meninas do Playhouse, os caras que servem no Playhouse, os caras já estão ligados. Ih, mano, esse negócio não vai dar ruim hoje. O Playhouse fica aqui, deixa eu ver se tem demônio. Deixa eu ver. São os caça-fantasma church, Ghostbusters. Eles ficam aqui, de olho. Os olhos deles tem xenon, cara, é engraçado. Você olha para ele, tá até brilhando. Você fala: vem em paz. Tipo quando falaram para Samuel: vem em paz, profeta. É a galera da Playhouse. Tem que andar na linha perto deles. Louvaram e agradeceram ao Senhor. Primeiro tinha barulho e depois tinha o quê? Agradecimento. Quer quebrar o orgulho de um homem de Deus, irmão? Fala para ele ser mais agradecido. Quando o seu marido começar a reclamar demais, esposa, fala para ele: seja mais agradecido. Quando a esposa começar a reclamar demais, porque o marido liga 1h30 da manhã para pedir a chave da igreja, seja mais agradecida, Marcela. Você não ia conseguir dormir sem eu mesmo. Então já usei dessa revelação. Ao som de cornetas, símbolos,
E outros instrumentos levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eles estavam unidos em unidade. Eles estavam em unidade. Todo mundo, cara, funcionando junto na mesma engrenagem. Então eles começaram a cantar, louvar e erguer as suas vozes. E depois disso, olha o que aconteceu. Eles começaram a liberar um som. E depois disso, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchia o templo de Deus. Sabe que momento que eles estavam aqui, gente? Sabe que momento era esse? Sabe qual era esse contexto? Eles estavam fazendo parte da construção do templo de Salomão, no exato momento que nós estamos hoje. Estamos trabalhando na construção desse templo, ao mesmo tempo cada um funcionando como uma boa engrenagem. E em algum momento nós paramos e começamos a adorar, a falar boas palavras para o Senhor e determinar: o seu amor é bom e ele dura para sempre. E de repente a glória do Senhor encheu aquele lugar, e todos aqueles que estavam participando e servindo não podiam desempenhar as suas funções, pois a glória do Senhor encheu aquele lugar.